Olá, muito boa noite a todos vocês que chegam aí para nos acompanhar em mais um estudo bíblico aqui do nosso humilde lar, como nós sempre falamos. Márcia, minha esposa, e eu. A Márcia é a minha esposa, vocês sabem, né? Não tem uma terceira pessoa aqui não, né? Então a minha esposa e eu vamos falar com vocês. Então nós vamos começar cantando e daqui a pouco eu vou cumprimentá-los nominalmente. Então vamos começar com um cântico que a Márcia já escolheu para ser cantado nesse momento. Vamos lá. Boa noite para todos, bem-vindos. Mais um estudo bíblico, como é bom estarmos juntos. Se você está chegando, dê uma boa noite, para que possamos saber que você está aqui. Porque às vezes você entra e se não der boa noite, aí não aparece para gente. Meu irmão acho que acabou tipo de entrar. O Ronelis, que acabou de chegar, já boa disse boa noite, boa noite. Dona Zilda, eu sei que está aí, Dona Maria de Jesus Dona também, porque dá Zilda, para ver ali. A Neide, Dona Maria de minha mãe. Jesus, Neire, Dona Luzia. Boa noite, essa turma que está chegando aí. Vamos lá? Vamos cantar. O que tenho a não ser, tanto amor em teu olhar. Lindo. Jesus, eu só tenho a ti. Vamos cantar um no sábado, se Deus quiser, aí no culto, 7 horas.
noite. Quem mais chegou depois? Deixa eu ver aqui. Depois da dona Luzia, Zilda, já cumprimentamos. A Beth, boa noite. A Beth. Boa noite também a dona Alvina, que está do seu ladinho, né? A Anair Pereira e o João Costa. O Claudemir tentou compartilhar, não conseguiu. Claudemir, eu não costumo compartilhar. Bom, eu compartilho antes, né? Quando pede para participar. É o que você digitou um ícone aí que pede para participar ao vivo. Aí, se eu aceitar aqui, você entra na mesma hora com a gente. Ele tentou compartilhar. Você quis compartilhar. Aí, então, eu não sei, procura nos ícones aí. Eu acho que tem que arrastar um pouquinho mais para cá, Claudemir, que aí aparece lá o compartilhar, vai ter essa opção. Tá bem do ladinho para pedir para participar. Eu sei que aparece aqui na minha tela. Aqui também, esse da carinha aí. Esse aqui vai participar. Para compartilhar, você tem que chegar para cá, tá vendo aqui, ó? Vai lá no que ele vai. Mostra lá mais perto, amor, ali, ó. Cadê? Onde é que tá compartilhar? Aqui, ó. Nessa setinha. Aqui, Claudemir, ó. Aqui, deixa eu mostrar para ele. Essa setinha aqui, ela tá falando, ó. Aqui, ó. Tá vendo aí? Se você apertar o bonequinho aqui do lado, aí você vai entrar ao vivo com a gente. Já pensou que legal? Legal. É legal, então, né? Sugestão, já fizemos isso algumas vezes. Só que aí vai ter que dar o estudo no meu lugar, né? Valdemir, boa noite. Valdemir, mistura de Claudemir com Wanda. Ederaldo, boa noite. A Wanda e o Paulo e a Loide. Loide, não esquecemos do Silvio, não, viu? Nós vamos orar por ele. Nesta primeira oração nós faremos. Elizabeth e Sofia, porque o André está em viagem. Então nós vamos orar também pelo André nesta oração inicial. Dona Maria Xavier, eu acho que já cumprimentei. Não, só Dona Maria de Jesus. Dona Maria Xavier. E a Ivete Alves também, boa noite. E a Ivete, boa noite, Ivete. Vamos falar com Deus então, feche seus olhos aí. Nós vamos fechar os nossos olhos aqui, vamos orar. Senhor nosso Deus e bendito Pai, rendemos-te graças por esta noite. Deus, mais uma quinta-feira, um dia em que nós, como igreja, temos a oportunidade de estudar a Tua Palavra. Nós rogamos a Deus por misericórdia e graça, que o Senhor fale o nosso coração. Tua Palavra é viva, Tua Palavra é eficaz e o poder não está em nós de alcançar os corações das pessoas, ó Deus, daquilo que elas estão precisando. Muitas vezes não é necessariamente o que elas estão querendo ouvir, mas o que estão precisando ouvir. Então, nós rogamos que o Senhor fale, ó Deus, que o Senhor nos use como instrumentos nesta noite para prosseguir expondo a Tua Palavra com fidelidade, com compromisso. E aproveitamos, ó nosso Deus, para rogar a Tua bênção sobre a vida do Silvio, irmão da Loide, que mais uma vez precisou ser internado e inspira cuidados. O seu quadro, nós nos inclinamos diante do Senhor, porque sabemos que o Senhor pode todas as coisas, que o Senhor tem misericórdia dele onde ele estiver neste momento, dando paz ao seu coração, fortalecendo a sua esperança e lembrando-lhe, ó Deus, que o Senhor não cochila e não dorme, que o Senhor está lá onde ele está neste instante. Nós aproveitamos também, Deus, uma vez que a Anaíra está aí com o João Costa, lá de Itanhaém, para manifestar, ó Deus, e rogar, manifestar a nossa solidariedade, família da Dona Helena, que o Senhor chamou hoje, Dona Helena Dona, e que o Senhor conforte aqueles corações, ó Deus, e enxugue dos seus olhos as lágrimas, pelo teu Espírito, dê paz àqueles corações. Ó Deus, nós rogamos que o Senhor fale mais uma vez, eu rogo, que o Senhor atinja cada vida, cada casal, cada família, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, eu falei em oração, desculpa aí o Nair, João Costa, eu deveria ter falado antes, mas agora eu peço, se vocês puderem, estendam aí à família da Dona Helena Dona os nossos sinceros sentimentos. Dona Helena, que foi nossa ovelha e durante o tempo
pastoreamos Itanhaém, tá bom? Então vamos agora, meus irmãos, ao versículo da semana. Muito bem. Vamos lá? Romanos, capítulo 8, texto aí que a Sofia resolveu compartilhar conosco, né? Romanos, capítulo 8, o versículo 18. Então, o texto que está sendo estudado ao longo desta semana, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, o versículo 18. Vamos ler todos juntos, nós aqui em casa e você aí na sua casa. Romanos 8, 18, que diz: Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Romanos 8, 18. Ok? A noite está dizendo aí, só na oração nós encontramos calma, paz e vamos seguindo orando. É isso aí, noite, é verdade. Na oração encontro calma, na oração encontro paz. Fora desta comunhão com Deus, o coração fica bem tranquilo, ou muito intranquilo, perturbado, sem esperança e fica tudo muito difícil, não é? Pessoal, eu gostaria, você vai precisar se tirar, amor? E aí? Então, mas aí então essa parte acabou. Vamos cantar aquele, peraí gente, não, peraí. Tem um hino, que é oração, olha, desde as eleições, boa noite a Gabi que chegou aí também, né? Depois, você passa os nomes aqui. Já, tem muitos que chegaram e eu estava orando, né, gente? Passadas as eleições, então há um clima meio desagradável no país. Não é um clima de arruaça, de baderna, tal, mas um clima esquisito, né? Então, a gente precisa continuar orando pela nossa nação, viu? E pedir a Deus que tenha misericórdia do nosso povo. Então vamos lá, fazer esta oração cantada do hino 376. Como? Você toca, eu acompanho aqui. Eu não sei a letra dele toda. Então tá bom, eu também não. Eu vou ter que acompanhar a letra aqui, ó. E você colocou e postou no comentário? Hino 376, Divino Salvador, intercessão pela pátria, viu gente? Divino Salvador, contempla com favor nosso país, dá-nos em terra paz, governo bom, capaz de dar te satisfaz, sorte feliz, confiamos só em ti. Ó Rei dos Reis, dirige o pátrio lar, ensina a governar, conforme o teu mandar, por justas leis, ao presidente, ó Deus, inspira lá dos céus o seu temor. Para
Ok, então agora eu posso liberar a minha esposa, mas antes vamos cumprimentar o Celso Couto, que chegou, a Lídia, o presbítero Games. Eu espero que o presbítero Games esteja melhor, né? Com esse dedo engessado aí não dá para fazer um cafuné, né, Lídia? Então, eu espero que ele sare logo, tire esse curativo que foi feito aí e que não esteja tendo nenhuma dificuldade, tenha uma recuperação breve. Rutileia Lopes de Santo Amaro. Beijo, querida. Boa noite. Bom ver você também, Rutileia. Saudades, viu? Qualquer dia desse, enquanto a gente está vivo, a gente aparece, não é? Quem é vivo sempre aparece, defunto não. Né? O Celso que está dando aí feliz aniversário para minha avó. Hoje minha avó completa 94 anos. Dona Angélica, 9.4. Olha, motorzão, hein? Cheia de saúde. É isso aí. A avó mais linda. Como eu não tenho voto, tem que concordar agora também, né? Porque se eu tivesse voto, ia ficar uma disputa aqui, que eu não sei se ia dar muito certo, mas Muito bem, gente, então vamos em frente. O Celso diz que está com a mãezinha ao lado, que tem 91 anos. Uau! Quase minha avó. Uau! Muito bem, Celso. Então vamos lá, né, gente? Nós vamos ao texto que nos convém. Nós começamos no domingo à noite. Vocês sabem que nós fomos motivados a tratar desse assunto por causa da reforma, né? E, olha, eu vou dizer uma coisa. Está cortando aí, pode dar uma olhadinha aí, porque aqui para nós está normal, viu, dona Luzia? É aí, ó, tá? Ó, deixa eu falar uma coisa. Nós começamos a tratar desse assunto aqui, de reis, da reforma do rei Josias, por causa da reforma protestante. Mas olha que semelhança, não é? No momento em que nós tivemos as eleições, cuidado com a mesa aí, porque o celular hoje não está com a base, não. Cuidado, minha filha. É que a Lica está na outra ponta da mesa e hoje eu estou sem a base do meu celular, então qualquer coisa, se ele por acaso pirulitar para o lado de cá, pirulitar, vocês não leem ou não, porque ele está soltinho aqui. Mas, Alícia, por favor, não encosta na mesa aí não, meu filho. Tá bom? Os movimentos são friamente calculados. Então eu estava dizendo, além da reforma, que foi celebrada no dia 31 de outubro, nós também tivemos no país e recentemente nos Estados Unidos eleições, né? E aqui estamos falando de rei. O rei Josias é o nome, é o homem, é a personalidade do momento que nós estamos utilizando para trazer para nós, meus irmãos, a memória, não somente a história que envolveu a pessoa do rei Josias, como tudo que nós precisamos aprender com esta lição, com o que aconteceu lá e aplicar hoje, tá? Então aí, se você for sair, irmão, eu vou chegar a cadeira para cá. Não estou pedindo para você sair, não. Tem texto aqui se quiser ficar para ler. Um só. Não tem paz, mas tudo bem. Você que sabe. Depois eu volto. Ela volta, tá bom, gente? Ela volta. Viu? Vamos, isso pode acontecer ali para o céu enquanto eu estou dando estudo bíblico aqui, né? Mas é a melhor coisa que pode acontecer com alguém, não é não? Ó, mas eu acho que não vai ser hoje, não. Eu acho, né? Bom, gente, então voltando lá. Segundo Reis, abre sua Bíblia aí, capítulo 22, do versículo 11 ao 13, tá bom? Então, vamos dar uma olhadinha lá, gente. Abra uma Bíblia aí, por favor. E se você quer interagir, fique à vontade para colocar uma pergunta, uma observação. Escreve no comentário que eu tenho condições de ler ali. E aí, se eu perder o comentário, a Márcia está vendo lá. Ela acompanha também, me dá um alô. E eu vou responder dentro das minhas possibilidades. Não cumprimentei a Kátia, lá e nem a Marta e o seu Joel, que também estão acompanhando a live de hoje, tá? E a Rosa Onofre. Tá bom, gente. Então, segundo livro dos Reis, capítulo 22, de 11 a 13, diz assim: tendo o rei ouvido as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. O rei ordenou a Ilquias, o sacerdote, a Aicão, filho de Zafã, a Acbor, filho de Micaías,
Asafão, escrivão, e Asaías, servo do rei, dizendo: ide e consultai o Senhor por mim, pelo povo e por todo Judá, acerca das palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro, para fazerem segundo tudo quanto de nós está escrito. Hoje eu vou pedir licença a vocês para não trabalhar o que já foi dito no domingo, porque toma muito tempo da gente esta lembrança, não é? Então, quando a gente volta um pouquinho lá para fazer um resumo do que já foi falado, aí toma um pouquinho de tempo. Mas eu posso falar apenas dos tópicos, isso eu posso fazer, não tem problema nenhum, não. O rei Josias, bom, ele começou quando ele assumiu o trono quando tinha 8 aninhos só de idade. Aos 16 começou a buscar a Deus. Aos 20 anos, este homem já andou quebrando tudo quanto era altar que estava lá erigido para deuses, falsos deuses, não é? E também acabando com uma série de outros pecados que eram cometidos juntamente com a idolatria ferrenha que acompanhava o povo de Judá, o povo do Reino do Sul. Vocês estão lembrados que eu falei que Josias era um dos 19 reis do Sul. Um reino que teve uma rainha, né? Vocês estão lembrados? Aquela que foi terrível, tão terrível quanto a mulher de Acabe e Jezabel, né? Muito bem, Josias assumiu o trono, foi um homem que buscou a Deus. E ao buscar a Deus, Josias fez essas mudanças aí, antes mesmo que a lei, o livro da lei, fosse encontrado. O que a dona Luzia está dizendo? Que pena, não estou conseguindo acompanhar, está sem som. Aí, agora, tenta ajudar sua mãe lá nos comentários, ou liga para ela, tá bom? Porque para nós aqui tá normal, né, gente? Então, tá ok assim, ó. Porque aqui para mim tá tudo normal, tá bom? Muito bem, então, falando de Josias, nós dissemos que Josias, no início do seu reinado, cessou aquelas práticas pecaminosas que vinham recentes com seu avô, Manassés, que foi rei também em Judá, seu pai Amon, que também foi rei. Os dois não andaram nos caminhos do Senhor. Manassés reinou durante 55 anos em Judá. Foi um péssimo rei. Manassés é um rei que sacrificou o seu próprio filho, queimou o seu filho no altar, oferecendo como sacrifício a falsos deuses, ao deus Moloque, que é o deus a quem eles ofereciam pessoas, né, os seus filhos, queimando-os no altar. Claro que vários deuses eram buscados na ocasião, e a palavra utilizada para definir esses vários deuses é Baal. Você vai encontrar na Bíblia a palavra Baal, que num determinado período define vários deuses. Mais para frente a palavra Baal veio identificar um falso Deus, um único falso Deus. Mas durante um longo período ela representava ou definia vários deuses, Baal. Então, falando de Manassés, ofereceu o seu filho de tão mal que foi esse rei, contribuiu para construir, edificar vários altares a deuses falsos, porque não existem deuses, não é? Existe um único Deus vivo e verdadeiro que criou os céus e a terra, nós sabemos disso. E eles, então, levantaram vários altares para oferecerem culto e sacrifícios a esses deuses aí. Josias acabou com tudo isto. Então, foi o primeiro ponto que nós abordamos, dizendo que ele cessou, interrompeu o mal que vinha na sua família. Por parte do avô, por parte do pai, ele cessou o mal. Segundo ponto que nós vimos no domingo, é que ele não apenas cessou, ele parou de praticar os males que vinham sendo praticados por reis anteriores, como o seu avô e pai, que eu acabei de mencionar. Mas ele também eliminou, e aí eu disse que ele destruiu os altares, ele queimou os ossos dos sacerdotes de deuses pagãos, fez com que tudo aquilo virasse, tornasse cinzas, e agora resgatou as escrituras, quando ele não mandou procurar, porque falou assim, tá faltando um livro aqui, gente, e é a lei, então vamos lá procurar ver se vocês conseguem achar lá no templo. Não.
ele mandou reformar o templo, o que já é um excelente sinal, porque mostra preocupação e zelo com a casa do Senhor. Então foi o que ele fez. Para surpresa até de quem foi participar dessa reforma, no caso o sacerdote Micaías e o escrivão Zafã, esses homens que deveriam estar em contato constante com a Escritura, foram os que acharam a lei perdida no templo. E é claro que num primeiro momento aquilo deve ter sido motivo, falamos domingo, de muito júbilo. Mas quando a lei é lida pelo escrivão Zafã, então parece que uma nuvem preta paira sobre eles, porque então vem aquela sensação de que o contexto era pior do que eles imaginavam. Sobre isso eu quero falar hoje, tá bom? Utilizando os versículos que nós acabamos de ler, que foram os mesmos lidos no domingo. Só que o tópico hoje exclusivo, amor, se você estiver me ouvindo e quiser e puder colocar aí, escreva para mim, é o 4º ponto, arrependimento e promessas de juízo. Então, o arrependimento por parte do rei Josias e as promessas de juízo por parte de Deus, é o que nós vamos ver aqui. Então, a partir desse momento em que a lei é encontrada, agora, meus irmãos, ainda que a reforma do templo tenha continuado, não há nada no texto que diga que eles interromperam a construção do templo depois de encontrar a lei, não. Então, obviamente, ela deve ter dado prosseguimento, mas agora, o que adquire protagonismo na história não é mais a reforma do templo, mas a lei assume agora uma posição de protagonismo no cenário que nós estamos lendo aqui. Porque nós não vamos ouvir falar mais da reforma do templo, nós vamos ouvir falar de outro tipo de reforma, não é? Então, observem aqui, quando a lei é lida diante do rei, como nós já vimos, todas as mudanças que Josias havia feito antes de achar o livro da lei foram resultado da ação de Deus na vida dele, misericórdia e graça, não é? Então, isto levou Josias, a misericórdia e a graça de Deus, antes de achar a lei, levou Josias a perceber que a situação do seu reino não era boa. O povo estava chafurdado, né? Atolado na idolatria, envolvido com uma promiscuidade terrível e muitas outras coisas pecaminosas. Isso antes do livro da lei ser lido, né? Então, depois de ouvir a leitura da lei, a reação inicial de Josias, como nós vimos, foi de profunda vergonha e arrependimento. Ele viu que a situação, de acordo com o que estava sendo ouvido pela leitura que estava sendo feita por Zafã, o Josias viu que a situação era muito mais grave do que ele tinha avaliado anteriormente. Então eu disse, antes de encontrar a lei, ele já tinha derrubado o altar, tinha queimado os ossos dos sacerdotes, dos deuses pagãos, ele já tinha cessado toda aquela promiscuidade, os prostitutos que eram designados para trabalhar no templo. Tudo isso cessou naquele momento em que Josias assumiu, né? Aos 20 anos tomou a decisão, na verdade, de mudar algumas coisas. Então, preste bem atenção, a lei não havia sido encontrada ainda, mas agora que ela é lida, Josias fica assustado. Claro, num primeiro momento, ele deve ter se jubilado, como Micaías fez, como o profeta, o sacerdote, Ilquias, né? Ilquias, não Micaías, Ilquias, e o sacerdote, o escrivão Zafã. É isso aí. E o Quiso e o escrivão Zafã. Num primeiro momento, Josias deve ter ficado feliz, alegre. Porque vocês acharam o livro da lei? Que maravilha! Eu ficaria vibrando, né, numa situação assim. Mas quando Zafã lê o texto, aí o tempo fecha. Né? Eles ficaram assustados antes que Zafã já havia lido para Ilquias, sacerdote. E então eles tomam a decisão de levar o livro para ser lido diante do rei. E o rei não tem uma atitude diferente. Então vejam,
Além desta atitude aí de arrependimento e humilhação pessoal, de uma avaliação que o rei Josias fez acerca de si mesmo, à luz da lei, ele se julgou, Josias se viu distante da vontade de Deus, aos olhos da lei. Então percebeu que ele precisava tomar posturas diferentes enquanto pessoa, ele, né? Mas, além disto, ele também precisava cuidar para que o seu reino tomasse um novo rumo, né? Então vejam aí, no segundo livro dos Reis, no versículo 13, a primeira providência que ele toma está aqui, versículo 13, quando ele vira para Ilquias e também para Zafã. Diz: ide e consultai o Senhor por mim, pelo povo e por todo o Judá. Era um reino, não é? Incluía a tribo de Benjamim. Acerca das palavras deste livro que se achou. E ele ainda diz: porque grande é o furor do Senhor que acendeu contra nós. Por que razão? Porquanto os nossos pais, claro que ele não está pensando no pai apenas, ou no avô apenas, mas em todos aqueles reis que o antecederam e que não deram ouvidos às palavras do livro da lei, para fazerem segundo tudo quanto acerca deles o povo de Israel estava escrito. Então, Josias vê o problema e manda consultar o Senhor. Como isso era feito? Bom, uma das maneiras de fazer isto é exatamente o que nós vemos no texto. Eles foram a uma profetisa. Profetisa é uma exceção naquela época, não é? Inclusive, nesta ocasião aqui, havia outros profetas, eu vou falar daqui a pouco, né? Então, Josias manda consultar a profetisa Hulda, né? Para saber o que Deus tinha para dizer. O que nós vamos agora retratar nesta parte da nossa dissertação. Então, uma vez que ele tinha concluído que a ira do Senhor estava sobre eles, então, nós acabamos de ler, né? Ele disse: grande é o furor. Eu estou falando assim, gente, de uma maneira muito rápida e sem emoção, mas imaginem o temor deste homem, porque essas palavras estão carregadas de o conteúdo desta expressão mostra terror, não é medo só não, é terror. Grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós. Josias não está sendo exagerado, não. Ele está ouvindo a leitura do livro da lei, está vendo que a coisa é terrível, porque Deus estava enfurecido com o povo, o seu povo. E aí a alegação que nós acabamos de ler: os nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro para fazerem segundo quanto de nós está escrito. Então, sabendo disso, a pergunta que já que Josias tinha conhecimento que Deus estava irado com o seu povo, por que ele manda consultar Deus pela profetisa? Nós podemos supor aqui pelo menos duas coisas que Josias, o rei, desejou saber ao mandar consultar. Ele diz: perguntar, e é como se estivesse falando assim, o que nós vamos fazer? Perguntem para Deus o que é que nós vamos fazer diante dessa situação caótica, crítica, que se nos abateu. Perguntem para Deus. E outra coisa que ele provavelmente estaria falando aqui, não é? Quais as providências que devem ser tomadas? Perguntem para Deus, para Ele afastar a sua ira, para Ele nos livrar dos castigos que os nossos pecados merecem. Como nós podemos nos salvar do juízo do Senhor? Vão lá, consultem o Senhor. Então essa é uma das possibilidades que nós levantamos aqui, mas há uma outra ainda. Talvez Josias, com esta consulta, estivesse procurando saber também de Deus o que é que o povo deveria esperar de Deus, porque até agora foi suposição. O rei Josias falou assim: grande é a ira do Senhor, o furor do Senhor que se acendeu contra nós. Grande é. Mas ele não havia lido isto. Ele ouviu, na verdade ele ouviu a leitura, ele não havia ouvido do profeta, da boca do profeta. Seria como ouvir diretamente de Deus.
Então agora ele pede para perguntar a Deus o que é que nós podemos esperar de Deus, o que é que vai acontecer, já que nós estamos nessa situação complicadíssima. Então aqui nesta segunda suposição, nós podemos compreender que agora, além do reconhecimento da situação a que o povo chegou, inclusive ele, rei, era natural esperar alguma manifestação vinda de Deus para punir os desvios que estavam sendo cometidos. Então, eu aqui quero lembrá-los do texto que nós invocamos do domingo, Deuteronômio 31, 26, onde Moisés, na ocasião, Moisés mandou guardar a lei junto com a Arca da Aliança no templo, na tenda da congregação. O templo não havia sido construído ainda. Agora estava lá junto da Arca da Aliança. E Moisés mandou guardar dizendo assim, para que ali, isto ele disse, para que ali esteja por testemunha contra ti. Então mandou guardar a lei junto da arca, com este propósito, para que ela esteja ali e sirva de testemunha contra ti. Mas por que testemunhar, essa expressão, testemunhar contra ti? Olha, nós já falamos que é isso que acontece quando a lei lança luz sobre o pecador. O que a lei faz? Ela descortina a vontade de Deus e ressalta o pecado que habita o coração. E foi isso que aconteceu com Josias. Ao ouvir a leitura da lei, então é como se tivesse acendido um holofote, uma luz. É como se o sol estivesse brilhando direto no seu rosto. Ao ouvir a leitura que foi feita, ele viu pecados que, embora já tivesse percebido, agora pareciam muito mais numerosos, muito mais abomináveis, excessivamente pecaminosos. Vejam, observem, porque isso é muito sério. A lei tira a penumbra, a lei tira aquilo que ofusca a visão do pecador e mostra que a sua condição enquanto pecador é grave, é terrível, é perigosíssima. É isso que a lei faz, por isso ninguém é salvo pela lei. Então foi isso que ele concluiu quando a lei foi lida, ao afirmar grande é o furor de Deus que se acendeu sobre nós. Então estas aqui são as razões porque ele mandou consultar Deus imediatamente, porque ele percebeu a gravidade dos fatos. Então alguns homens foram enviados lá a esta profetisa chamada Hulda. Naquela época já havia os profetas Jeremias, Sofonias, eles estavam vivos ainda e profetizavam nesta ocasião. Mais provavelmente porque eles foram a esta mulher, não tão conhecida, porque ela era mais próxima. Ela morava na segunda fileira, segundo determinados historiadores, de casas que haviam ao redor do palácio. Então a urgência fez com que eles fossem depressa à profetisa Hulda e não procurar por Jeremias ou Sofonias, mas a Hulda estava ali para ter uma resposta imediata, rápida. Então Hulda, meus irmãos, falou com a autoridade de quem é boca de Deus. Ela falou, em nome de Deus. Ela não se pronunciou como uma serva. Ela sabia que Ilquias e Zafã estavam indo lá a mando do rei. Mas ela então diz assim, olha, observem aqui, lá no versículo 15, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, dizei ao homem que vos enviou. Parece uma forma desrespeitosa de um súdito se dirigir ao rei, mas esqueçam a súdita, no caso, e lembrem que eles estavam consultando a Deus através desta profetisa. E esta frase, essa expressão é muito importante no Velho Testamento, porque sempre que ela é utilizada com legitimidade, é óbvio, porque qualquer um poderia utilizá-la, mas sempre que ela é utilizada por um profeta, então ele está sendo boca de Deus para falar o que Deus tem a dizer. Então ela começa, assim diz o Senhor. João Batista, que foi o último dos profetas com este perfil, foi o último a usar esta expressão, assim diz o Senhor. Hoje tem muita gente confusa e invocando para si uma série de dons
inclusive de profetizar, e começa com a frase, assim diz o Senhor. Não, nós não precisamos deste tipo de profecia, porque nós temos a Bíblia. Nós temos a palavra de Deus, que é a revelação de Deus a nós. Então você quer saber o que Deus quer, o que Ele está dizendo? Vá à Escritura. Este é o nosso apelo neste nosso estudo. Pode parecer, como eu disse, um comportamento desrespeitoso quando ela vão lá e falem a este homem. Mas se lembrem, a frase começou com, assim diz o Senhor. Então aqueles homens enviados pelo rei tinham uma missão que era consultar o Senhor e levar ao rei a palavra do Senhor. Então ela falou que Deus, aí começa, observe aí, no primeiro momento, ela disse que Deus tinha reservado castigos para Judá e para Jerusalém, conforme os versículos 16 e 17 que dizem, eis que trarei males sobre este lugar, palavra de Deus através da profetisa. Trarei males sobre este lugar e sobre os seus moradores. A saber, todas as palavras do livro que leu o rei de Judá. Visto que me deixaram e queimaram incenso a outros deuses, para me provocarem a ira com todas as obras das suas mãos, o meu furor se acendeu contra este lugar e não se apagará. Josias não ouviu isto lá no livro da lei. Ele está ouvindo agora da boca da profetisa Ulda, falando em nome de Deus. Vou repetir. Visto que me deixaram e queimaram incenso a outros deuses para me provocarem a ira com todas as obras das suas mãos, o meu furor, lembra da palavra de Josias lá? É grande o furor do Senhor se acendeu sobre nós. E aqui está dizendo, profetiza, o meu Deus dizendo através dela, o meu furor se acendeu contra este lugar. Não é? Então, vamos lá. O que está sendo dito aqui? Primeiro, a profetisa está falando sobre Deus, está falando sobre o grau e a duração do seu furor. Então, está fortemente aceso. O furor de Deus diz, está fortemente aceso e não se apagará. Um furor voltado para o povo. O decreto foi baixado e Deus não voltará atrás. Deus havia estabelecido os sacrifícios para a purificação do povo na lei, estão lembrados? Mas aqui, nem qualquer sacrifício salvaria o povo do seu juízo, do juízo de Deus. Não resolveria qualquer problema agora. Então, esse é um ponto que a gente tem que levar em consideração. Outro, na palavra de Deus, na profecia, aponta para a intenção, para o propósito, a motivação do povo quando eles começaram a prestar cultos a outros deuses. Qual era a intenção? Deus diz, este povo fez isso para me provocar a ira. Para provocar a minha ira. Então, metaforicamente falando, eles acenderam a ira de Deus com os próprios gravetos que de repente usavam para acender o fogo nos altares dos deuses, dos falsos deuses, deuses pagãos. Ou então para acender o incenso, ou os incensos. Deus está dizendo, vocês acenderam a minha ira, e ela não se apagará, o meu furor, e ele não se apagará. Então, presta atenção, minha gente, não está em questão se eles diziam, admitiam isso, não. Deus não está dizendo assim, olha, está certo, o povo está arrependido, o povo tem entendimento, sabe que está errado, que essas coisas não têm nada a ver com a minha vontade. Não. O que está em questão aqui são as atitudes que eles estavam tendo. Os fatos falavam por si mesmos. Eu faço questão de enfatizar isso porque aqui eu vou trazer uma contextualização. Eu creio que essa situação que o povo estava vivendo lá deve nos levar a pensar como tem sido com o mundo e a igreja atualmente. Eu não acredito, meus irmãos, que um cristão em sã consciência vai concordar que tem provocado a Deus. Não.
Em vez de pensar ou verbalizar isto, ninguém precisa dizer, eu estou provocando o furor e a ira de Deus. Não. Basta perguntar ao próprio Deus. E os seus atos, neste momento, se não quiser ir à Bíblia, seus atos vão falar por si mesmos. Mas quando for a Escritura, então a resposta estará lá. Quando a Escritura aponta para os fatos que estão acontecendo na nossa sociedade, então isso é traduzido como uma ameaça constante, uma afronta constante, uma provocação a Deus. O mundo tem provocado Deus, todo dia, continuamente. A igreja precisa estar alerta porque ela pode estar nesse contexto. Não há, as paredes da igreja não separam o cristão, o salvo, do ímpio, do perdido, não. Sua obediência, sua subserviência a Deus, seu conhecimento da sua vontade, os fatos, suas atitudes falam alto. E é preciso então tomar cuidado, porque não é o mundo apenas que afronta a Deus com as suas atitudes vis, não. Há muita gente trazendo o título de cristã, ou de cristãos, que tem afrontado a Deus com as suas atitudes, apesar de aqui acharem que Deus está feliz, está tranquilo. Não há, sem a Escritura, sem a Bíblia, meus irmãos, não há qualquer consciência de pecado. Vou repetir, sem a Bíblia, não há qualquer consciência de pecado. Então Deus disse através dessa profetisa que ele lançaria o seu juízo sobre o povo. Eles acenderam o furor de Deus, a chama não se apagaria. É o que Deus disse, mandou dizer ao rei para que o povo tomasse conhecimento. Mas, quanto ao rei, vejam o que é dito no versículo 19. Porquanto o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante o Senhor quando ouviste o que falei contra este lugar e contra os seus moradores, que seria para assolação e para maldição, e que rasgaste as tuas vestes e choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Ah, meus irmãos, foi o diferencial da palavra de Deus na boca daquela mulher. Para o povo, Deus reservava o juízo. Para o rei, Deus reservava a misericórdia. Então, a maioria do povo estava em condições espirituais muito precárias, cometendo, como nós já vimos e falamos, todo tipo de desvios. A iniciativa de modificar os rumos que a sociedade havia tomado não foi do rei Manassés, não foi do rei Amon, mas foi de Josias. Ele que teve a atitude de mudar aquela situação e aquele contexto. Então o texto diz que o seu coração se enterneceu. Então, assim como houve um gesto de misericórdia lá no início de Deus em despertar Josias para buscá-lo, Deus agora está mandando dizer a Josias que ele seria poupado de ver o juízo que seria derramado sobre o povo. Então, meus irmãos, a lei exerceu um impacto muito forte sobre aquele homem. Ao comparar a lei e a realidade comportamental do povo, Josias enxergou o pecado, desaprovou severamente, rasgou as suas vestes e providenciou os meios para modificar aquela triste realidade. Então Deus se apiedou dele, tanto levando a esta sensibilidade, como agora dizendo: você não vai ver o juízo que está reservado para o povo. Não foi uma atitude superficial de Josias, não. Quando ele ouviu a leitura do livro da lei, ele se humilhou e chorou. Vocês lembram? Nós lemos agora. Orou, se humilhou, chorou e olhou. Orou também, né? Tá tudo junto aqui. Ele orou, chorou, se humilhou. Por causa de quê? Qual foi o motivo? Por causa do distanciamento que havia entre Deus e o seu povo. Era um arrependimento legítimo, era um temor sincero. Meus irmãos, isso me lembra do comportamento que houve por parte do profeta Neemias.
depois do cativeiro babilônico, viu? Quando ele viu o sofrimento dos judeus, o relatório que veio aí sim, né, por Micaías, da cidade de Jerusalém, quando ele soube que ela estava em ruínas por causa do juízo de Deus, que está aqui no texto. O juízo que viria sobre eles incluiu o cativeiro babilônico. Lá na frente, Neemias, sabendo da situação desastrosa em que o povo se encontrava, Neemias fez a mesma coisa que Josias. Neemias orou, chorou e jejuou, meus irmãos. Ele orou, chorou, se humilhou diante de Deus, tomou a iniciativa, no caso de Neemias, de reconstruir os muros caídos. Agora hoje, preste bem atenção, quando nós lemos a palavra de Deus, nós podemos ter muitas reações ou nenhuma reação. Diga-se de passagem, eu não estou incluindo aqueles que por cansaço ou algum motivo dormem na hora da exposição da Escritura. Não. Principalmente se o banco é acolchoado, como é o caso da nossa igreja, não é? Não. Quando a palavra de Deus é recebida, é ouvida, não é? E ela consegue penetrar a mente, pode haver muitas reações. Ah, eu não concordo. Pode não ter, ah, não, eu concordo. Meu Deus, nossa situação é terrível. Ou pode não haver nenhuma. As pessoas podem ouvir a palavra de Deus tantas vezes que acabam ficando cauterizadas, insensíveis. E aí não importa que tipo de assunto está sendo abordado, perdão, amor, juízo, santidade, não importa. Para mim, é mais um encontro, é mais um culto, é mais uma reunião na igreja. Meus irmãos, outras reações que podem ocorrer. Nós podemos estar atentos ou desatentos quando a Escritura está sendo lida. Nós podemos ouvir o que está sendo dito, olhar para nós e ao nosso redor e esboçar alguma reação. Tristeza, choro, arrependimento, ou não esboçar reação nenhuma. Nos acostumarmos com o pecado e pensar que está tudo bem para Deus. Meus irmãos, não é possível reunir todos numa única condição, dessas que eu acabei de colocar aqui. Mas é possível perceber que nem sempre a Bíblia tem sido procurada. Hoje, não. Muitas vezes não há nenhum interesse ou qualquer interesse pelo que Deus está dizendo ou pensando a nosso respeito. Nem sempre há qualquer associação do que está escrito na Bíblia com o que nós estamos dizendo e fazendo hoje. Isso é muitíssimo sério. Nem sempre há sensibilidade para relacionar o que está escrito na Bíblia com o que está acontecendo no mundo e que tanto tem influenciado o comportamento de muitos que se dizem cristãos. Aí eu pergunto, o que esperar numa situação assim? De uma sociedade sem temor a Deus? Promessas de salvação ou promessas de condenação? Um futuro promissor e cheio de esperança ou a expectativa de que a qualquer momento tudo à nossa volta pode simplesmente ruir por causa do juízo de Deus? O que nós podemos esperar? Se nós vivemos numa sociedade decadente, se nós estamos convivendo com pessoas de pouca ou nenhuma sensibilidade com relação à vontade de Deus. No caso de Josias, foi dito que ele não veria, Deus disse, mandou o recado, que ele não veria os males que sobreviriam ao povo. Josias seria recolhido à eternidade antes disso, está no versículo 20, pode acompanhar aí. Por isso, Deus dizendo, eis que eu te recolherei a teus pais, e tu serás recolhido em paz à tua sepultura, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar. Então levaram o rei Josias a resposta. Então observem, meus irmãos, aqui, que o rei, com todo o seu esforço e toda esta sensibilidade, não poderia evitar um julgamento que condenaria o povo. Mas ele poderia, pessoalmente, particularmente, ele poderia ter paz, sabendo que Deus lhe daria um descanso e o pouparia de sofrer as mesmas coisas
que sobreviriam à nação. Então, se nós dermos uma olhada nos capítulos posteriores, nós vamos ver que este juízo começou imediatamente após a morte de Josias. Mesmo antes dos babilônicos levarem o povo para o cativeiro dos 70 anos, o juízo de Deus começou desde que Josias morreu. Ele não viu a manifestação do juízo de Deus como havia sido prometido. Então eu sei que, como rei, na condição de rei, se ele visse, presenciasse sofrimento e o juízo de Deus, meus irmãos, seria muito triste. Para o rei, seria terrível ver um tirano qualquer, um ímpio qualquer, pesando a mão sobre o povo por causa do juízo de Deus. Isso seria muito ruim. Deus promete que pouparia Josias de ver essas coisas. Então prometeu, por misericórdia, que ele não veria esse mal acontecer. Mas não se esqueça, neste momento do nosso estudo, nós só estamos tratando da profecia, que Ulda mandou que entregasse ao rei. O juízo ainda não tinha vindo. Então, tão logo Josias foi informado sobre tudo o que Deus pretendia fazer, que é o que ele pediu, que Uquias e Zafã fossem lá, não é? Quando ele disse, ide consultai o Senhor. Então logo ele foi informado sobre o que Deus estava pretendendo fazer. Josias poderia ter cruzado os braços e falar, agora já era. Não, os seus braços não se desvaneceram, seus pés ficaram firmes, a sua cabeça erguida para providenciar uma grande reforma dentro das fronteiras de todo o seu reino. Então, concluindo esta parte, é muito importante compreender que todos nós estamos vendo como o mundo tem se comportado diante de Deus. Todos nós estamos vendo. Nós temos visto a dificuldade que a igreja tem para fazer prevalecer a vontade de Deus na vida das pessoas, promovendo mudanças significativas e que deponham a seu favor, a favor da vida eterna, né, como uma realidade. É uma vida eterna que os salvos já começaram a desfrutar agora, no mundo. Deus é real, a vida eterna, a glória eterna é real, como a condenação eterna também o é. Mas a igreja tem deixado isso muito claro para o mundo? Esta é a questão. É até possível que alguém viva, mesmo dentro de uma igreja, como quer. É possível que viva dizendo, seja o que eu quiser, eu quero viver como eu quiser. É possível que não dê a mínima para a Escritura, mas eu sei, meus irmãos, que ainda há Josias na nossa geração. São a minoria, mas eles existem. Não posso apontar, não tenho autoridade, não tenho condições para fazer isto, mas os nossos Josias estão aí, entre a maioria perdida, com a palavra de Deus escondida em algum lugar, desconhecendo a vontade de Deus. Eu sei que há quem esteja realmente interessado, quem ainda chore por causa do pecado, quem ore a Deus e se humilhe buscando a Deus por causa do que a Bíblia diz sobre a situação do nosso mundo hoje. Há quem chore, quem derrame lágrimas sinceras, de tristeza e de humilhação por causa do seu próprio pecado e por causa do pecado de toda uma sociedade. O que cada cristão precisa fazer agora, meus irmãos, é começar olhando para dentro de si mesmo, como Josias fez, e se perguntar se ele traz no seu coração caráter, no seu caráter, o espírito deste homem, o rei Josias. Se ele está disposto a enfrentar o mal que se estabeleceu à sua volta, na certeza de que Deus já garantiu um descanso para a sua vida eterna, livre de todo o desequilíbrio social que está ocorrendo agora no mundo. Então eu rogo, relógio não perdoa mesmo, né? Eu rogo a Deus que Ele nos ajude nesta importante avaliação e faça de nós, homens e mulheres, revestidos do mesmo espírito deste grande homem, o rei Josias, que foi poupado pela misericórdia de Deus de ver o juízo sendo derramado, como usando as palavras de Josias, o furor do Senhor aceso, uma chama que não se apagaria,
no mínimo, durou mais do que 70 anos, não é? Pelo que nós podemos acompanhar depois. Então, que Deus nos ajude, que Deus tenha misericórdia de nós e nos faça, meus irmãos, agir como este homem que também, digo eu, viveu segundo o coração de Deus e não viu, foi poupado por sua misericórdia e não viu os seus juízos. Que Ele nos abençoe. Amém. Amor, você vem fazer uma oração, por favor. Então a Márcia está vindo aqui, nós vamos concluir e daqui a pouquinho eu despeço de vocês nominalmente, tá bom? A relação está chegando aqui agora. Vamos orar então. Senhor nosso Deus, graças te damos pela tua palavra santa, tão profunda, ó Deus, que sempre tem algo a nos acrescentar, mesmo, ó Deus, coisas que se passaram há tanto tempo. Ó Deus, tua palavra é tão atual, tão viva, tão rica em ensinamentos e nos ajude, Senhor, a entender, a viver a tua palavra, que não seja algo apenas teórico, conhecido apenas no nosso intelecto, ó Deus. Tenha misericórdia para que nós realmente possamos viver o cristianismo, viver a tua palavra, os teus mandamentos, ó Deus, sendo luz neste mundo, sendo uma bênção, ó Deus, para tantas pessoas que precisam, ó Pai amado. Tenha misericórdia de nós. Complete, ó Deus, tua santa palavra em nossos corações. Nos dê, Senhor, um restante de semana muito abençoado. Cuide, ó Deus, de cada um, cada família, ó Deus, cada pessoa que esteve participando nesta noite. O Senhor conhece as inquietações, as preocupações. Ó Deus, tenha misericórdia, colocando as tuas santas mãos, curadoras, abençoadoras, acalentadoras também, ó Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém. Muito bem, pessoal, no domingo, se Deus quiser, às 9 horas, nós vamos caminhar com as reformas, olha aí, hein, as reformas que o rei passou a fazer depois de receber o relatório, viu? De Ilquias e Safã. Agora, ele ouviu o que Deus havia dito e então agora vai tomar algumas providências que nós vamos ler no capítulo 23 deste livro aí, tá? Então eu quero me despedir aqui do Ronieres, do Claudemir, espero que o Claudemir tenha conseguido compartilhar aí, a Dona Zilda, a Dona Luzia, Dona Maria de Jesus, a Wanda e o Paulo, a Noide, o Ideraldo, Elizabeth, Sofia, a Ivete, Dona Maria Xavier, a Neire, Dona Irene, a Gabi, o seu digníssimo esposo Noel, Sidoca, Ariane, Elaine, Celso Couto, Cátia Félix, Dona Marta, seu Joel, Lídia, Presbítero Gabes, Rutileia, Rosa Onofre, Joaninha Lafayette, Renata Cardoso, Pedro Chaves, o Macedo, a Cátia e a Stephanie. Tem mais alguém? Então esse é o pessoal que apareceu aqui, tá? Se houver mais alguém, perdão, porque o seu nome não apareceu para nós, mas fica aí com o nosso beijo no seu coração e a nossa oração para que Deus nos fortaleça e nos ajude a permanecer firmes nesses dias complicados que nós estamos vivendo. Não deixe de orar por este país, gente. Não deixe de orar, tá bom? E se Deus quiser, domingo a gente volta a se encontrar, segundo a sua graça. Sábado tem programação. É verdade, sábado, 7 horas. Para quem está aqui em Bauru, hein? Não esquece não. E haverá transmissão, né? A transmissão ao vivo, se Deus quiser. Então aqui na nossa igreja, sábado, 7 horas, é o culto que será promovido pela Federação de Homens da Igreja Presbiteriana Aliança, viu? Então garanta a sua participação e você que não é daqui, nós estaremos entrando ao vivo, se Deus quiser, tá? Até breve, então, antes de domingo, sábado, às 19 horas. Deus abençoe a todos. Amém.